Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente, então, gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mais amado Diksha Gurudeva, Nitalila Pravishtom Vishnupada Paramahamsa Parivrajacacharya Astotara Sata Shrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, capítulo 24, Madhya Lila, capítulo 24, verso 1. Nesse capítulo, Sri Chaitanya Mahaprabhu vai apresentar 61 diferentes explanações sobre o verso Atmarama, tá? Que é um verso famoso do Srimad Bhagavatam, tá? Que começa com Atmaramascha Munayo, tá? E Mahaprabhu vai apresentar diferentes visões, né, sobre diferentes ângulos, a pedido de Sri Sanatana Goswami. Então continua a conversação entre Sanatana Goswami e Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, verso 1. Que Sri Chaitanya Mahaprabhu seja glorificado. Foi ele quem agiu como o horizonte oriental, onde o sol do verso Atmarama surge e manifesta seus raios sob a forma de diferentes significados, erradicando assim a escuridão que permeia o mundo material. Que ele proteja o universo. Todas as glórias ao Senhor Chaitanya, todas as glórias ao Senhor Nityananda, todas as glórias a Advaita Chandra e todas as glórias a todos os devotos do Senhor Chaitanya. 3. Em seguida, Sanatana Goswami agarrou os pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu e humildemente fez-lhe o seguinte pedido. Verso 4. Sanatana Goswami disse: Meu Senhor, ouvi dizer que antes, na casa de Sarvabhauma Bhattacharya, explicaste o verso Atmarama de 18 maneiras diferentes. 5. Atmaramascha munayo nigranta api urukrame kurvanti ahaitu kim bhaktin itam bhuta guno hari. Esse então é o verso em questão do Srimad Bhagavatam 1.7.10. Aqueles que vivem satisfeitos consigo mesmos e não se sentem atraídos por desejos materiais externos, também os atrai o serviço amoroso a Shri Krishna, cujas qualidades são transcendentais e cujas atividades são maravilhosas. Hari, a personalidade de Deus, chama-se Krishna por ter essas características transcendentalmente atrativas. Verso 6. Ouvi essa história maravilhosa e por isso estou muito curioso de ouvi-la novamente. Sentiria todo o prazer em ouvi-la, como fizesses o favor de narrá-la mais uma vez. Perdão, caso fizesses. Então, na conversa entre Chaitanya Mahaprabhu e Sarvabhauma Bhattacharya, Mahaprabhu deu uma explicação sobre esse verso, porque o Bhattacharya ele tinha dúvidas, né, sobre o significado e inclusive estava dando uma interpretação equivocada, né? E aí Chaitanya Mahaprabhu deu 18 diferentes significados para esse verso. E agora Sanatana Goswami quer novamente que Mahaprabhu fale, né, essas explicações para que ele possa diretamente ouvir da boca de Mahaprabhu. Verso 7. Chaitanya Mahaprabhu então replicou: Eu sou um louco e Sarvabhauma Bhattacharya é outro louco. Por isso, ele achou que minhas palavras eram verdadeiras. 8. Não recordo nada do que falei a esse respeito. Mas, devido à tua associação,
Se algo vier à minha mente, explicá-lo-ei. Então Mahaprabhu, como é de praxe, sempre com muita humildade, se coloca numa posição de desqualificação, né? E atribui a capacidade dele de falar, né, à presença de Sanatana Goswami, que está ali com ele. É muito normal os Vaishnavas terem esse tipo de comportamento, porque o Vaishnava ele nunca se auto-intitula qualificado, avançado, nada disso, né? Verso 9. Por meu próprio esforço, sei que não consigo explicar nada, mas por força de tua associação, algo pode se manifestar. Então Mahaprabhu não está simplesmente vamos dizer assim, rasgando seda para Sanatana Goswami. Isso faz parte real da realidade Vaishnava. Por quê? Tem um verso famoso que diz: Mukam karoti vachalam pangulam gayate girim Jat kripatam maham vande Shri Guru Dinatarinam. Esse verso diz que, pela misericórdia de Shri Guru, uma pessoa que é completamente muda, né, ela pode vir a discursar eloquentemente. Uma pessoa que é paralítica pode vir a cruzar montanhas. Ou seja, tudo é possível através da misericórdia de Shri Guru. De modo geral, expandindo esse significado, tudo é possível pela misericórdia dos Vaishnavas. Então, quando Mahaprabhu diz que, através da associação com Sanatana Goswami, pode ser que algo venha, né, se manifestar através da boca dele, ele quer dizer que, através de Sadhu Sangha, da associação com os santos Vaishnavas, você é capaz de se tornar extremamente qualificado, né, e de realizar feitos jamais inimagináveis. Tá? Tem um verso famoso também que diz: Sadhu Sangha, Sarva Shastrakoi, Lava Matra, Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. Esse verso diz que apenas uma fração de segundos na companhia de um Vaishnava, de um devoto puro, de um sadhu, pode conceder a perfeição completa. Tá? Então tenham muita fé na associação com os Vaishnavas. Procurem sempre se associar com devotos avançados, procurem servi-los, procurem sempre estar no humor de submissão, com muita humildade, né, procurando ouvir e observar o comportamento daquele Vaishnava, né, absorvendo as qualidades daquele Vaishnava. Tá? Assim a gente pode realmente fazer um grande avanço. Verso 10. Este verso é composto de 11 simples palavras, mas cada palavra, quando estudada à parte, deixa brilhar diversos significados. Aqui no comentário, o Srila Prabhupada ele então divide, né, essas 11 palavras. A primeira, Atmaramana, a segunda, Cha, a terceira, Munaya, a quarta, Nirgrantha, a 5, Api, sexta, Urukrame, sétima, Kurvanti, oitava, Ahaitukin, 9, Bhaktin, 10, Itambutta Guna e 11, Hari. Verso 11. Atma Shabde Brahma Deha Mana Jatna Dhriti Buddhi Swabhava Ei Sata Artha Prapti. Os 7 diferentes significados da palavra Atma são a verdade absoluta, o corpo, a mente, o esforço, a firmeza, a inteligência e a natureza. Verso 12. Os sinônimos da palavra Atma são os seguintes: o corpo, a mente, a verdade absoluta, as características naturais, a firmeza, a inteligência e o esforço. Então aqui vocês percebem a amplitude, né, dos significados sânscritos, dependendo da forma como a palavra é empregada, né, ela pode, né, ter significados dos mais variados. 13.
A palavra Atmarama refere-se àquele que goza desses 7 itens, que é a verdade absoluta, o corpo, a mente, assim por diante. Mais tarde, enumerarei os Atmaramas. 14. Meu querido Sanatana, por favor, ouve em primeiro lugar os significados das outras palavras, começando com a palavra Muni. Primeiro explicarei o significado de cada uma em separado, então combiná-las-ei. 15. A palavra Muni refere-se àquele que é pensativo, àquele que é grave ou silencioso, a um asceta, aquele que mantém grandes votos, aquele que está na ordem renunciada, ou a um santo. São estes os diferentes significados da palavra Muni. 16. A palavra Nigranta refere-se àquele que está livre dos nós materiais da ignorância. Refere-se também àquele que está além de todos os princípios reguladores prescritos na literatura védica. Também refere-se àquele que não tem conhecimento. 17. Nigranta também refere-se àquele que é iletrado, de nascimento baixo, mal comportado, desregulado e que não respeita a literatura védica. A palavra também refere-se ao capitalista e a quem não possui bens alguns. 18. Pode-se utilizar o prefixo ni no sentido de averiguação, gradação, construção ou proibição. Na palavra grantha significa riquezas, tese e composição. 19. A palavra urukrama refere-se àquele cujo krama ou passo é grande, um passo largo. A palavra krama quer dizer levantar o pé para frente, isto é, dar um passo. 20. Krama também significa poder, tremor e um método sistemático, argumento e um ataque poderoso, marchando-se para frente. Vamanadeva fez os 3 mundos tremerem desta maneira. Por isso, ele foi chamado de Urukrama. É um dos nomes de Vamanadeva quando ele assume aquela forma gigantesca para conquistar Bali Maharaj, e ele dá 3 passos, muito largos. O primeiro que conquista todo o sistema planetário superior, indo até a borda superior do universo. Depois ele dá um outro passo enorme que cobre toda a parte inferior dos 7 planetas inferiores, e assim ele ficou conhecido como Urukrama, aquele que tem os passos largos. 21. Mesmo que fosse capaz de contar todos os átomos diminutos deste mundo material, um homem erudito não conseguiria contar as potências do Senhor Vishnu. Sob a forma da encarnação de Vamana, o Senhor Vishnu não teve nenhuma dificuldade de abarcar todos os planetas, começando pela raiz do mundo material, indo até Satyaloka. Na verdade, com a força de seus passos, ele provocou tremor em todos os sistemas planetários. 22. Através de seu aspecto onipenetrante, a suprema personalidade de Deus expandiu toda a criação. Com sua potência extraordinária, ele sustenta e mantém esta criação. Através de sua potência conjugal, ele mantém o sistema planetário conhecido como Goloka Vrindavana. Através de suas 6 opulências, ele mantém os diferentes planetas Vaikunta. 23. A palavra Urukrama indica a suprema personalidade de Deus, que, mediante sua potência externa, cria perfeitamente inúmeros universos. 24. São estes os diferentes significados da palavra Krama. Ela é utilizada no sentido de potência, disposição sistemática, passo, movimento ou tremor. 25. A palavra Kurvanti significa eles fazem algo pelos outros.
é uma forma verbal de coisas feitas para os outros. Ela é utilizada em relação ao serviço devocional, o qual deve ser executado para a satisfação de Krishna. É este o significado da palavra kurvanti. 26. Empregam-se as terminações de atmanepada, quando o fruto da ação reverte para o agente verbal, que possui um N indicativo ou um acento swarita, que seria o tio em cima do N, tá? Que dá um som diferente. 27. A palavra hetu, que significa causa, significa que se faz algo por algum motivo. Pode haver 3 motivos. Pode-se agir para gozar pessoalmente do resultado, para atingir alguma perfeição material, ou agir de tal maneira que se alcance a liberação. Então são as 3 formas de ação. Primeiramente, tomamos a palavra bhukti, ou gozo material, desfrute material, que tem variedades ilimitadas. Podemos também tomar a palavra siddhi, perfeição, que tem 18 variedades. De modo semelhante, a palavra mukti tem 5 variedades. Então é importante a gente estar aqui destrinchando todo esse conhecimento de sânscrito, de gramática sânscrita, né, da literatura védica. Por quê? Eu sei que é difícil para algumas pessoas, muitas vezes, acompanhar esse ritmo, né, do estudo mais técnico, tá? Mas é importante por quê? Porque existe uma série de falsos mestres, de falsos gurus, né, de falsos pregadores, que trazem, né, a mensagem dos Vedas, por exemplo, mas de forma distorcida, né, e apresentam diferentes significados para palavras importantes, como a gente viu aqui, mukti, né, bhukti, muni, etc, etc, né, e assim eles acabam, como se diz, mal encaminhando ou desencaminhando, né, muitas pessoas. Então, o estudo dos Vaishnavas, ele é muito detalhado em cima daquilo que é o significado real das palavras, porque senão não tem como você extrair, né, da literatura védica um sentido real, né, uma realidade. Então Mahaprabhu ele abarca todos os aspectos da realidade devocional, né, e protege, cerca, né, aquilo que é a verdade absoluta, com os argumentos precisos, com a explicação correta sobre aquilo que está sendo explicado nos Vedas. Tá? É muito importante que nós não sejamos simplesmente emotivos, sentimentalistas. Bhakti, ela parte da emoção, ela parte do sentimento, mas ela não pode simplesmente se embasar no sentimento exclusivamente. Esse sentimento ele tem que estar ancorado, tá, pela parte intelectual, pelo estudo técnico, tá, das escrituras, e também ancorado pela prática espiritual de um sadhana regrado, né, para que a gente não possa, para que a gente não acabe, né, sendo levado por essa correnteza, né, do sentimentalismo e misturando, né, o que é emoção material com o que deveria ser uma emoção espiritual, tá certo? Então, muito cuidado na hora de você estudar a literatura védica, tá? Estudar o Vaishnavismo, porque não é simplesmente dizer eu amo Krishna e fica tudo por isso mesmo. Não é assim que funciona, tá? Então, aqui nós temos uma excelente oportunidade, né, para entrar em contato, para aqueles que são mais leigos, para entrar em contato com a fundamentação, né, do processo de estudo do Vaishnavismo e da prática do Vaishnavismo, apresentado pela própria Suprema Personalidade de Deus, Chaitanya Mahaprabhu, que é a encarnação de Krishna aqui na Terra para nós nessa Kali Yuga. Verso 30. A palavra Bhakti, serviço devocional, tem 10 significados. Um é a execução do serviço devocional de acordo com os princípios regulativos, que é Vaidhi Bhakti. E o outro é chamado de Prema Bhakti,
ou o amor estático, que por si tem diferentes 9 variedades. Tá? As 9 variedades são Rati, Prema, Sneha, Mana, Pranaya, Raga, Anuraga, Bhava e Mahabhava. Tá? Que significa atração, amor, afeição, sentimentos adversos, intimidade, apego, subapego, amor estático e amor estático sublime. Tá? E aí vai, é uma coisa muito vasta. Verso 31. Em seguida explicam-se os sintomas do amor a Deus, que podem dividir-se em 9 variedades, começando com atração, passando por amor estático, até atingir o amor estático mais elevado, chamado de Mahabhava. Mahabhava é um sentimento que, na sua totalidade, só se manifesta em Radharani. Tá? Radha é a única que tem o Mahabhava completo, porque ela é justamente a personificação tanto de Bhakti quanto do amor. 32. A atração que os devotos na plataforma de neutralidade têm por Krishna aumenta até o ponto de amor a Deus, ou seja, prema. E a atração vivida pelos devotos na plataforma de servidão cresce até o apego espontâneo, que é raga. 33. Os devotos em Vrindavana, que são amigos do Senhor, podem aumentar seu amor estático até o ponto de anuraga. Tá? Então, em Sakyaras, chega-se até anuraga. Afetuosos amantes parentais, a saber, o pai e a mãe de Krishna, podem também aumentar seu amor até o ponto de anuraga. Então, Sakya e Vatsalya só chegam até anuraga. 34. As gopis de Vrindavana, que através do amor conjugal sentem-se apegadas a Krishna, podem aumentar seu amor estático até o ponto de Mahabhava. Estes são alguns dos gloriosos significados da palavra Bhakti, ou serviço devocional. Então, Mahabhava se manifesta nas gopis, né, de Madhura Rasa, tá? Mas completamente apenas em Srimati Radhika. 35. Por favor, ouve o significado da palavra Itam Bhuta Guna, encontrada no verso Atmarama. Itam Bhuta tem diferentes significados. E Guna tem outros significados. A palavra Itam Bhuta é transcendentalmente gloriosa, pois significa pleno de bem-aventurança transcendental. Perante esta bem-aventurança transcendental, a bem-aventurança obtida de fundir-se na existência do Absoluto, ou Brahmananda, torna-se, em comparação, tal qual um pedaço de palha. Ou seja, aquela felicidade, aquela ananda, né, bem-aventurança que se conquista através de Bhakti, faz com que a bem-aventurança obtida pela fusão no Absoluto, né, como sendo algo totalmente desprezível e insignificante, como um pedaço de palha. Tá? 37. Meu querido Senhor, ó Mestre do Universo, desde que te vi diretamente, minha bem-aventurança transcendental assumiu a forma de um grande oceano. Enquanto nesse oceano, posso agora compreender que toda aquela aparente felicidade é como a água contida na pegada de um bezerro. Esse é um verso do livro Haribhakti Shuddhodaya. Tá? Ou seja, quando a pessoa ela aspira a obter mukti, ou liberação, tá? A felicidade que ela vai encontrar é considerada como proporcional ao quê? A quantidade de água que pode, né, que comporta, né, a pegada de um bezerro, ou seja, praticamente nada, frente à bem-aventurança que se conquista através de Bhakti Yoga.
O Senhor Krishna é tão elevado que é mais atraente do que qualquer outra coisa e mais agradável do que qualquer outra coisa. Ele é a mais sublime morada da bem-aventurança. Por sua própria força, ele faz com que nós nos esqueçamos de todos os outros êxtases. 39. O serviço devocional puro é tão sublime que, por causa dele, podemos muito facilmente esquecer o júbilo proveniente da felicidade material, da liberação material e da perfeição yógica ou mística. Assim, a misericórdia de Krishna e seu poder e qualificações incomuns atam o devoto. 40. Quando na plataforma transcendental sentimos-nos atraídos por Krishna, não mais recorremos a nenhum argumento lógico baseado nas escrituras reveladas, nem nos preocupamos com tais conclusões. Esta sua qualidade transcendental é a essência de toda a doçura transcendental. Ou seja, depois que você encontra Bhakti, você já não fica mais atraído por nada neste mundo material, nem por liberação, nem por desejo de você alcançar os planetas superiores dos semideuses para desfrutar, nada disso. Simplesmente aquela doçura de Krishna preenche a sua vida de tal maneira que nada mais é necessário. A palavra guna significa qualidade. Além de serem ilimitadas, as qualidades de Krishna encontram-se na transcendência. Todas as qualidades espirituais são plenas de bem-aventurança transcendental. 42. As qualidades transcendentais de Krishna, tais como opulência, doçura e misericórdia, são perfeitas e completas. Quanto à inclinação afetiva de Krishna para com seus devotos, ele é tão magnânimo que pode entregar-se a seus próprios devotos. Então Krishna, ele é independente, ele é autossuficiente, autossatisfeito. No entanto, quando o amor do devoto puro se manifesta, Krishna é capaz de se render completamente ao amor daquele devoto. No caso aqui das gopis, dos seus amigos, dos seus pais, etc, etc. 43. Krishna tem qualidades ilimitadas. Os devotos sentem-se atraídos por sua beleza, doçuras e fragrância incomuns. Dessa maneira, eles se posicionam distintamente, de acordo com as diferentes doçuras transcendentais. Portanto, Krishna chama-se todo atrativo. 44. As mentes dos 4 meninos sábios, Sanaka, Sanatana, Sanandana e Sanatkumara, sentiram-se atraídas aos pés de lótus de Krishna por causa do aroma da tulasi oferecida ao Senhor. 45. Quando a brisa que transporta o aroma das folhas de tulasi e do açafrão dos pés de lótus da personalidade de Deus, Sr. Narayana, penetrando as narinas daqueles sábios, os 4 Kumaras, invadiu-lhes os corações, eles experimentaram uma transformação tanto no corpo quanto na mente, muito embora estivessem apegados à compreensão do Brahman impessoal. Então aqui é dado o exemplo dos 4 Kumaras. Os 4 Kumaras são filhos do Senhor Brahma, tá? Que desejaram não crescer, desejaram ficar com a idade de 5 anos, para que não fossem atacados por Maya, ou seja, pelo poder da luxúria, da atração, mas ao mesmo tempo desenvolvendo a sua intelectualidade. Então eles se tornaram grandes sábios, grandes munis, atraídos pelo aspecto impessoal de Deus, pelo brilho do Brahman. Só que certa vez eles tiveram a oportunidade de sentir o perfume, da folha de tulasi oferecida com açafrão aos pés de lótus de Narayana, que foi trazida por Narada Muni. E só aquela fragrância, aquele perfume da tulasi com açafrão prachada, que foi
oferecido direto aos pés de lótus do Senhor Narayana, teve o poder de transformar o coração dos 4 Kumaras e transformá-los em devotos instantaneamente. Tamanho é o poder da Mahaprasada, principalmente aquela Mahaprasada que veio diretamente do Senhor, né? Ela é capaz de transformar tudo e todos. – 46. A mente de Shukadeva Goswami foi arrebatada pela lembrança dos passatempos do Senhor. 47. Shukadeva Goswami disse a Maharaj Parikshit: meu querido rei, embora estivesse em plena posição transcendental, não obstante, senti-me atraído pelos passatempos do Senhor Krishna. Portanto, recebi de meu pai aulas sobre o Srimad Bhagavatam. Então, Shukadeva Goswami, para quem não conhece, é o filho de Vyasadeva, tá, que é o autor dos Vedas. E Shukadeva Goswami, ele ficou famoso por falar o Srimad Bhagavatam para Maharaj Parikshit nos seus sete últimos dias de vida. E ali Shukadeva Goswami confessa a Parikshit Maharaj que antes ele estava atraído também pelo Brahman, pelo aspecto impessoal de Deus, mas simplesmente por ouvir os passatempos de Krishna, ele se sentiu atraído e se transformou em um devoto capaz de recitar o Srimad Bhagavatam. 48. Ofereço minhas respeitosas reverências a Srila Shukadeva Goswami, filho de Vyasadeva. Ele é o destruidor de todas as reações pecaminosas e é pleno de autorrealização e bem-aventurança. Por esse motivo, ele não tem nenhum outro desejo. E mesmo assim, sentiu-se atraído pelos passatempos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus. E, tendo compaixão das pessoas, descreveu a transcendental literatura histórica chamada Srimad Bhagavatam, que se compara à luz da verdade. 49. Com suas belas características físicas transcendentais, o Senhor Shri Krishna atrai as mentes de todas as gopis. 50. Querido Krishna, simplesmente nos rendemos como tuas criadas, dizem as gopis, pois vimos teu belo rosto decorado com mechas de cabelo, teus brincos pendentes roçando as maçãs de teu rosto e o néctar de teus lábios. Também vimos a beleza do teu sorriso e fomos abraçadas por teus braços, que nos dão coragem. Por termos visto teu tórax, belo e amplo, foi que nos rendemos. Então, o verso do Bhagavatam 10, 29 e 39, falado pelas gopis, na noite de lua cheia, quando elas se aproximaram de Krishna para participar da dança da raça. 51. As rainhas de Dwarka, encabeçadas por Rukmini, também ficam atraídas a Krishna, ou por Krishna, pelo simples fato de ouvir sobre sua beleza e qualidades transcendentais. 52. Ó belíssimo Krishna, foi através de outras pessoas que fiquei conhecendo tuas qualidades transcendentais, e por isso senti alívio de todas as minhas misérias corpóreas. Os olhos daquele que vê tua beleza transcendental conseguiram tudo o que se aproveita da vida. Ó infalível, perdi a vergonha após ouvir sobre tuas qualidades e fiquei atraída por ti. Esse verso foi dito por Rukmini, uma das esposas de Krishna em Dwaraka. 53. Com o simples vibrar de sua flauta transcendental, o Senhor Krishna atrai a mente de todas as deusas da fortuna. 54. Ó Senhor, não sabemos como a serpente Kalia obteve a oportunidade de ser tocada pela poeira de vossos pés de lótus. Para este fim, a deusa da fortuna praticou austeridades durante muitos séculos, abandonando todos os outros desejos e aceitando votos austeros. Na verdade,
não sabemos como essa serpente Kaliya conseguiu semelhante oportunidade. Aqui são as Nagapatnis, as esposas da grande serpente Kaliya de várias cabeças, que foi derrotada por Krishna. Aqui elas explicam como Kaliya foi muito afortunado de receber, sobre a cabeça dele, as cabeças dele, o toque dos pés de lótus de Krishna, coisa que a própria Lakshmi, após anos e anos de austeridade, não conseguiu conquistar. 55. Krishna atrai não apenas as mentes das gopis e das deusas da fortuna, como também as mentes de todas as mocinhas dos 3 mundos. 56. Meu querido Senhor Krishna, onde está a mulher que, nos 3 mundos, não se deixa cativar pela cadência das doces canções oriundas de tua maravilhosa flauta? Quem, resistindo a isto, não cairia do caminho da castidade? Tua beleza é a mais sublime dos 3 mundos. Ao ver tua beleza, mesmo as vacas, os pássaros, os animais e as árvores da floresta atordoam-se em júbilo. Também um verso do Bhagavatam, 10, 29 e 40, versos muito bonitos, que nós já fizemos a leitura, inclusive, lá na aula do Srimad Bhagavatam, do 10º canto. Quem quiser se aprofundar mais também pode acessar essa série de aulas, tá? Muito bonitas. 57. As mulheres de Vrindavana, que estão no nível de tutoras superiores, sentem atração materna. Os homens de Vrindavana sentem atração como servos, amigos e pais do Senhor Krishna. As qualidades de Krishna cativam e atraem todas as coisas vivas e mortas. Mesmo os pássaros, os animais e as árvores sentem-se atraídos às qualidades de Krishna. 59. Embora a palavra Hari tenha muitos significados diferentes, 2 deles sobressaem. Um deles é que o Senhor tira de seu devoto todas as coisas inauspiciosas. E o segundo significado é que ele, através do amor estático por Deus, atrai a mente. 60. Quando de alguma forma o devoto, onde quer que esteja, sempre se lembra da suprema personalidade de Deus, o Senhor Hari afasta-o das 4 condições miseráveis da vida. 61. Assim como o fogo incendiário reduz a cinzas toda a substância comburente, o serviço devocional a mim apaga por completo todas as atividades pecaminosas. Então aqui Krishna diz, que se você pratica Bhakti, se você adora Krishna, as suas atividades pecaminosas estarão com os dias contados. Muita gente pergunta às vezes, mas eu estou praticando Bhakti já há alguns anos e eu continuo, com desejos de cometer pecados, com a tendência a cometer pecados, inclusive muitas vezes cometendo pecados. E por que isso acontece? Mesmo depois da prática de Bhakti, por que isso acontece? A resposta é muito simples. Tá? Um exemplo que nós damos é quando você desliga o ventilador. Você tira o ventilador da tomada, você desconecta ele da energia elétrica, tá? Ele já não pode mais continuar girando, tá? No ritmo que girava, mas até que ele pare, ele vai girar por mais algum tempo. Até ele parar completamente, ele vai continuar girando por algum tempo e vai fazer vento por algum tempo. Então, da mesma forma, quando você dá início à prática de Bhakti, é como se você estivesse se desconectando de Maya, mas, no entanto, ainda há um impulso presente, tá, em você, uma força presente em você que vai fazer com que esse comportamento ainda se manifeste por um certo momento, por algum momento, até que ele vai perdendo força, e porque ele não está sendo alimentado na fonte, que é a relação com Maya, automaticamente ele cessa. Tá? Então tenham paciência, sigam
as normas prescritas, pratiquem o máximo que vocês puderem e automaticamente um dia os pecados cessarão, o desejo por pecar cessará completamente. Dessa maneira, quando, pela graça da Suprema Personalidade de Deus, todas as atividades pecaminosas são destruídas, pouco a pouco destroem-se todas as espécies de obstáculos encontrados no caminho do serviço devocional, bem como desaparece a ignorância decorrente desses obstáculos. Depois disso, manifestamos totalmente o nosso original amor a Deus, através do serviço devocional praticado de 9 maneiras diferentes, ouvindo, cantando e assim por diante. Bom, vamos então parar por aqui hoje. Continuamos na próxima aula. Um excelente dia a todos. Hare Krishna.